Curso Transporte de Veículos de Emergência. Direção Defensiva, aula 34A. Direção Defensiva. O aumento dos sinistros, acidentes de trânsito no Brasil é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Infelizmente, a falta de educação e conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, tem contribuído para esse quadro. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada dos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos e a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. Sinistro evitável ou não evitável. Existem dois tipos de sinistros de trânsito: os evitáveis e os não evitáveis. Os evitáveis são aqueles que poderiam ter sido prevenidos se o condutor tivesse adotado uma postura mais defensiva ao dirigir. Exemplos de sinistros evitáveis incluem ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, desrespeito às regras de trânsito e uso do celular ao dirigir. Por meio da prática da direção defensiva, os motoristas conseguem antecipar possíveis perigos e agir de maneira a evitar colisões e outras situações de risco. Por outro lado, os sinistros não evitáveis são aqueles que ocorrem de forma imprevisível, mesmo quando o condutor adota todas as medidas de precaução. Em suma, a direção defensiva é uma atitude que todos os condutores devem adotar no trânsito, a fim de prevenir sinistros evitáveis e estar preparados para agir da melhor forma em situações não evitáveis. O entendimento de que sinistro de trânsito é algo imprevisto é errôneo, pois retira parcialmente a responsabilidade dos condutores, quando, na realidade, os estudos realizados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, somente sobre sinistros graves e fatais, demonstram que enquanto 5% têm motivação em falhas mecânicas e outros 5% estão associados ao fator via, todos os demais são resultados da ação ou omissão humana. Outro dado importante é o de que 99% dos sinistros são evitáveis. Sinistro evitável é aquele que o condutor não faz tudo o que pode ser feito para evitar que o sinistro aconteça. Sinistro inevitável é aquele que o condutor faz tudo o que é possível fazer, mas é impossível evitá-lo. Causas de sinistros: negligência. É o termo que designa falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo. Exemplo: conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Imprudência. É um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo: trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras. Imperícia. Falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Ocorre quando o condutor é imperido na prática da direção, ou seja,
Não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo: não conseguir manter o veículo parado em um aclive. Fim da aula 34A.